Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje a aula é sobre desenvolvimento embrionário, né? Essa aula eu gravei porque tive alguns problemas técnicos na gravação ao vivo, né? Online. Então, como vai ser uma aula gravada e talvez vocês tenham algumas dúvidas, no final da aula eu deixo meu e-mail para vocês irem perguntando, certo? Então, dando continuidade não, só para relembrar um pouquinho da última aula que vocês tiveram, então, com o professor João, vocês tiveram aula, então, sobre os tipos de ovos. Os ovos, então, eram classificados de acordo com a distribuição de vitelo, e essa distribuição de vitelo influenciava na etapa posterior, que seria então a etapa de divisão, a etapa de clivagem. Então, de acordo com a distribuição de vitelo, a divisão podia ser holoblástica, igual, holoblástica desigual, discoidal, ou ainda meroblástica superficial. Certo? Aí isso na aula passada. Nessa aula, nós vamos ver melhor como seria então essa etapa as etapas posteriores à etapa de fecundação, ou seja, segmentação, né? Ou seja, as clivagens. Então, o ovo do zigoto sofre algumas clivagens, ou seja, divisões mitóticas. Essas células que estão se dividindo são iguais. Então, durante esse processo, que demora em média 9 dias, então após a fertilização, ocorre a fecundação, a formação do zigoto, e essa célula se divide em 2, 4, 8 e forma a mórula. A mórula, ela é composta de 12 a 32 células. E posteriormente ela vira um blastocisto que irá se implantar no útero. Posteriormente, a etapa de blástula terá a etapa de gastrulação. A etapa de gastrulação será algumas modificações nessas células, que nós vamos ver melhor. Aqui essa imagem ficou pequenininha, mas só para representar como essa célula vai mudar. Aí, em seguida, essas células poderá se formar, será a formação dos órgãos, né? Então, nós temos as divisões do que cada célula vai virar, né? Qual órgão, e lembrando que a primeira, né, a se formar será um vestígio para o sistema nervoso, certo? Então, nos próximos slides, nós vamos ver todo esse processo de uma forma mais clara. Então, voltando lá para a segmentação se inicia no zigoto. O zigoto sofre algumas clivagens. As clivagens são divisões mitóticas. Essas divisões formam, então, a mórula. A mórula é composta, ela tem uma forma maciça, então ela é preenchida lá dentro, né? E é composta por 12 a 32 blastômeros. O que são os blastômeros? São cada uma das células que foram divididas. E após essa divisão, a mórula, ela apresenta o mesmo tamanho que o zigoto no início da divisão, certo? E aí, essas células, elas são indiferenciadas, ou seja, elas são todas iguais, certo? Após um período, começa a absorção do líquido. Então, tem toda uma justificativa de biofísica que explica essa entrada desse líquido e forma uma blástula. A blástula já não é maciça como a mórula. Então, ela tem, aqui nessa imagem no I, a gente consegue ver um corte. Como que ela é dentro? Ela é oca. E esse oco se chama uma cavidade, né, que se chama blastocele.
Então, a blástula num corte mediano, né, um corte no meio, ela se chama, ela possui uma cavidade que se chama blastocele. E então, no caso dos mamíferos, a blástula se chama blastocisto. O blastocisto tardio, que é bem diferenciado, ele possui regiões importantes. Então, na região mais fininha, aqui nessa imagem que nós temos, nessa região mais fininha, nós temos o trofoblasto. O trofoblasto, como o próprio nome diz, trofo de alimentação, ele dá origem aos anexos embrionários. Os anexos embrionários serão estudados na próxima aula, certo? E eles têm uma função principal de alimentação, então por isso o trofoblasto. Aí tem a cavidade, né, do blastocisto, a zona pelúcida que vai estar se degenerando e uma massa celular maior que se chama embrioblasto. E essa massa, então, dará origem ao embrião. Essas células ainda são indiferenciadas e esse é o momento ideal para que se realize a coleta de células para utilização de células-troncos, certo? Então, ao final do processo de segmentação, no qual o cigoto se transformará em mora, depois blástula, e ao final em blástula tardia, que irá realizar o processo de nidação. O processo de nidação é a anexação desse embrião no endométrio, lá no útero. Deixa eu mostrar aqui nessa imagem, é esse processo aqui, no qual o blastocisto será implantado. Nidação é o nome do processo. E às vezes ele ocorre então um sangramento. Esse sangramento muitas vezes é confundido e as mulheres acabam confundindo, achando que não estão grávidas, mas é um pequeno sangramento que ele ocorre uma ruptura, né, no endométrio, uma vez que o embrião se anexa, certo? Então, após a formação da blástula, irá ocorrer a gastrulação. O que é gastrulação? Essas células, com o tempo, começam a se modificar. Então, ocorrem movimentos de readequação, de acordo com o tamanho das células, e a formação de movimentações como a invaginação. Então, as células que são menores, micrômeros, formarão a ectoderme e as macrômeros, que são as células maiores, endoderme. Com essa movimentação ocorre a invaginação e a mudança nessa estrutura, na morfologia desse embrião. E formará então o arquêntero. O arquêntero é o intestino primitivo. E então terá já a formação de uma nova estrutura, né, conhecida como arquêntero. Além disso, tem uma classificação importante após a formação do arquêntero. Lembrando, como tem essa formação, aí já justifica-se o nome, né? Gastrulação. Gastrulação, pois formam o sistema gastrointestinal, certo? Então, aqui, ao final do processo, nós temos a gástrula tardia, né? Já com a diferenciação, já começando a diferenciar os anexos, as três tipos de células, certo? Então, aqui, a partir da formação do blastóporo, nós classificaremos os organismos de acordo com o que esse blastóporo, que é esse buraquinho, essa entrada aqui, né, para o arquêntero, dará origem. Se a origem for originar um ânus, ele será, então, deuterostômio. E se a origem for de uma boca, é prostostômio. Então, na imagem nós temos um exemplo, né, de deuterostômio, o girino, um animal vertebrado, e prostostômio,
o quinidário, certo? Deixa eu ver, aqui ficou claro onde fica o blastóporo, que é um buraco, ou seja, não buraco, né? Blastóporo, já o nome já diz. É a saída, né, poro da blástula, da antiga blástula, que agora é a gástrula, certo? Aí, então, começa o processo de organogênese, certo? A primeira etapa da organogênese é a neurulação. As células da ectoderme formarão o primeiro cordão, o tubo neural. Então, aqui nós temos representado em rosa as células da ectoderme, as células da endoderme, e aqui começarão movimentos celulares para a formação do tubo neural, certo? Aqui, então, aqui o processo de mudança, né? Aqui nova, ó, toda uma reestruturação da estrutura, e aqui dará já o início a mesoderme. A mesoderme que é primitiva. E aqui ele todo mudado. Então, o que nós temos ao final de todo o processo? Processo de neurulação. Então, nós temos o evento principal é a formação do tubo neural, que dará origem ao sistema nervoso. Além disso, nós temos a notocorda, né? A notocorda é como se fosse ela fornece suporte ao embrião, então ela evita dar o suporte ao embrião, evitando que haja alterações na coluna, né? E ela, na verdade, ela é uma coluna vertebral primitiva também. Então, os animais que apresentam a notocorda são conhecidos como animais cordados, certo? Então, nós podemos também evidenciar que qual é a origem, né? A origem da notocorda é a origem da mesoderme, certo? Então, aqui nós já temos, claro, algumas situações. A célula da epiderme que dá origem as células da ectoderme dão origem ao tubo neural, ou seja, ao sistema nervoso. A notocorda, ela que é exclusiva dos cordados, ela é originada através da mesoderme, e aqui nós temos ainda o arquêntero, né? Lembra? O intestino primitivo, esse espaço, ou seja, qual que é a origem? Em laranja, endoderme. Aqui novamente nós temos uma imagem maior com toda a diferenciação, né, de quais são as regiões e qual a origem, de acordo com a cor. É bem importante pegar umas canetinhas, 3 cores de canetinha, e fazer toda essa diferenciação para lembrar, certo? E sempre é um corte mediano, corte transversal, desculpa. Aqui ele representa como que tá o embrião e como é realizado o corte. Então, o corte é realizado aqui, para representar essa imagem. Aqui, continuando a organogênese, né? Então, a gente já falou a primeira etapa da organogênese, que é a formação do sistema nervoso, ou seja, do tubo neural, a partir da ectoderme. Então, novamente, né? Deixa eu voltar para aquela imagem. Nós temos aqui o celoma, essa cavidade, logo abaixo da endoderme. Esse celoma é onde ocorre o celoma, que complicação. O celoma é uma cavidade onde se ocorre os órgãos serão inseridos em organismos triblásticos, ou seja, os organismos que têm ectoderme, endoderme e mesoderme. Tem organismos que têm ectoderme e endoderme, não chega a desenvolver a mesoderme, certo? Então, vamos para a próxima. Aqui nós temos novamente essa imagem, lembrando que é importante pegar 3 cores de canetinha, 4 para ter alguns detalhes, e representar bem essa imagem no desenho. Então, de acordo com o tecido de origem, nós podemos classificar de onde vem cada
organismo, órgão, tecido, sistema, qual que é a origem. Então, de acordo com o que a gente viu um pouquinho anteriormente, nós temos que a ectoderme, ela é responsável pela formação da epiderme e de anexos da epiderme, como o pelo, unha, as glândulas sebáceas, sudoríparas, e ainda a formação da mucosa anal e bucal. Então, como que a gente sabe disso? Aqui, ó, na imagem, nós temos uma imagem diferente, na qual nós podemos ver a boca e o ânus. Então, aqui a gente consegue observar a origem, qual que é a origem da boca, né, do tecido da mucosa da boca, e do ânus é a mesma, é a origem do tecido ectoderme. Aqui nós também podemos observar então, tecido epitelial e tecido nervoso, uma vez que tem a formação do tubo neural, certo? A mesoderme, nós podemos ver aqui que está representado em vermelho, laranja, é a formação do músculo, é responsável pela formação do músculo, sistema esquelético, cardiovascular e urogenital. O que nós podemos lembrar, né, que a mesoderme que dá origem à notocorda. A notocorda faz parte também, né, do sistema esquelético, uma vez que ela dará origem à coluna vertebral. Então, a gente pode lembrar lá daquela formação inicial, para lembrar quais são as origens, certo? Além disso, tem o sistema cardiovascular, urogenital. Os tecidos, a mesoderme é responsável pela formação dos tecidos conjuntivos, e tecido epitelial também, e tecido muscular. O tecido epitelial, ele ocorre nos três tipos de, tanto na ectoderme, mesoderme e na endoderme, certo? A endoderme, ela é mais interna, então, ela é responsável pelo sistema digestório, né, e os anexos dele, as glândulas salivares, o fígado, pâncreas, o sistema respiratório e o revestimento interno da bexiga. Ela também é responsável pelo tecido epitelial. Então, a endoderme, a gente pode lembrar já do arquêntero, que é o intestino primitivo, e já resolve um dos sistemas, certo? Deixa eu ver. Aqui nós temos mais uma imagem. Se tem uma imagem que a gente tem que decorar, devemos decorar, né? Mas entender bem é essa. Então, pega lá 3 canetinhas e fica lembrando um pouco da formação e a origem de cada tecido, certo? Então, o tubo neural com origem da ectoderme, a notocorda com origem na mesoderme, a notocorda, que é a coluna vertebral primitiva, o celoma, que é onde se anexará os órgãos, né, esse espaço, o arquêntero, que é o intestino primitivo. Então, a gente já pode ver que o revestimento do intestino é com a endoderme. Então, nessa imagem, a gente já consegue lembrar dessa formação. A mesoderme, né, tecido muscular, esquelético, certo? Então, aqui eu tenho uma imagem, novamente, para lembrar, né? Então, o momento desde as aulas anteriores, a formação a ovulogênese, a ovulação, a formação, né? A fertilização do zigoto, a primeira clivagem, que vai gerar 2 células, depois 4 células, 8 células, de 12 a 32 células, né? Na mórula. E também a formação do blastocisto primitivo, e depois o blastocisto tardio se implantando no útero. Aqui a imagem, novamente, vou insistir, desenhar essa imagem com calma, entender bem a origem de cada tecido, para entender a origem de cada tecido, certo? Como essa aula acabou sendo gravada, eu peço que vocês mandem as dúvidas para esse e-mail, que é o meu e-mail, né? E a gente pode complementar com as dúvidas, certo? Então,
Muito obrigada, pessoal!